Fala pessoal, Almir aqui do 4 na Mesa, trazendo mais um vídeo muito importante, com conteúdo muito atual e muito relevante quando a gente está olhando para um horizonte de longo prazo nos investimentos. E esse tema realmente é o ESG. Você já deve ter ouvido falar aí nas redes sociais, ESG nos investimentos. E o que é isso? Significa Environment, Social Governance, trazendo para o nosso querido português meio ambiente, sociedade e governança. E o que isso é, né? Mas antes de falar o que é de fato, queria que você ativasse o sininho, caso você não tenha ativado ainda, se inscreva no canal e curte esse vídeo. Mas vamos lá, o que é ESG? Basicamente, são as novas práticas que as empresas vêm adotando para que sejam empresas com uma pegada mais social, empresas que olhem para o consumidor, olhem para os seus funcionários, porque a gente sabe que o mundo está cada vez mais preocupado com a diversidade, com as pessoas estarem satisfeitas no trabalho, com um bom atendimento das pessoas, dos clientes. Então, os jovens principalmente, os millennials, eles estão muito preocupados como que aquilo foi produzido com a mão de obra escrava, aquilo foi produzido com uma matéria-prima que não é benéfica para o meio ambiente. Então, por isso, esse tema tem ficado cada vez mais relevante e, trazendo para o mundo dos investimentos, foi criado o ESG. São boas práticas que a empresa tem nesses 3 pilares: meio ambiente, social e também os de governança. Então, ter uma governança mais transparente, ter uma governança com menos corrupção. E por isso está muito atual e muito importante quando a gente está olhando para o longo prazo. E por que, que esse tema chegou no Brasil agora? Por que tem se falado tanto disso? Nos Estados Unidos e em outros países já vem se adotando práticas de ESG há alguns anos. Inclusive, a gente já tem várias gestoras como a BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo, afirmando que para os próximos anos pretende sim aplicar essas técnicas, essas práticas na sua gestão de recursos, além de escolher empresas para investir que adotam as práticas ESG e venham melhorando-as ao longo do tempo. Além disso, uma pergunta que muitas pessoas fazem é: e realmente vai dar mais dinheiro investir em empresas com esse tipo de prática? E a gente consegue ver nos últimos 30 anos um índice que foi criado com empresas que adotam esse tipo de prática, ele rendeu em média 0,6 a 7% a mais do que o S&P 500. Então a gente está falando aí de cerca de 0,5% durante 30 anos. Isso sim faz diferença. Isso eu estou falando só a questão de dar mais dinheiro e não estou falando dos valores das pessoas, porque muitas vezes a gente investindo em empresas com esse tipo de prática, você vai a favor dos seus valores, a favor do meio ambiente, da sociedade, e isso na verdade é o mais importante. Mas respondendo à dúvida também da maioria das pessoas, sim, historicamente as empresas que adotam esse tipo de prática têm uma rentabilidade melhor. Por quê? Muitas delas não têm que pagar multas de meio ambiente, porque elas respeitam as leis, elas têm as suas atividades voltadas para o desenvolvimento do meio ambiente, para não desmatar, enfim, esse tipo de coisa. E falando do social também, então essas empresas, elas têm a característica muito de tratar bem seus funcionários, dar um bom ambiente de trabalho, fazer com que eles se desenvolvam dentro da empresa, um plano de carreira, e isso tudo faz com que os funcionários entrem com menos processo trabalhista pela empresa, então ela tem que gastar menos com esse tipo de coisa também. Isso faz com que a lucratividade da empresa possa melhorar ao longo dos anos, fazendo com que a performance da ação seja até melhor. E isso a gente, vamos recapitular quais são os 3 pilares. É o social, o meio ambiente e de governança. Dentro do social, a gente tem fatores principalmente voltados para os funcionários e para os consumidores. Então, é um bom ambiente de trabalho, são práticas, metas que as pessoas têm, que satisfazem elas, são treinamentos que são dados para as pessoas se desenvolverem dentro da empresa. Então, é muito voltado para a sociedade como um todo, tem um bom atendimento aos clientes. E falando sobre o meio ambiente, então não desmatar, usar certas matérias-primas que não corroem o meio ambiente, enfim, tudo isso que
pensa no meio ambiente a longo prazo. E de governança, o pilar de governança é ter mais transparência, ter menos corrupção, ter uma solidez financeira maior. Então, as empresas que vão se encaixando nesse perfil, elas sim podem ter uma performance melhor. E como a gente pode ver nos últimos anos, as empresas que têm mais disparado nesse sentido são as empresas de tecnologia, que elas têm um ambiente muito melhor de trabalho, porque muitos jovens querem ir trabalhar nessas empresas, porque não à toa, porque elas oferecem melhores condições de trabalho, melhores planos de desenvolvimento dentro das empresas, e isso tem feito com que as empresas de tecnologia se disparassem nos últimos anos, como a gente pode ver. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, dentro do S&P 500, que é o índice que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, cerca de mais de 80% já se adequam às práticas de ESG, para vocês verem como isso nos Estados Unidos está muito presente e é tendência no mundo todo. Por isso no Brasil chegou agora, chegou para valer, já tem alguns fundos de investimento que eu posso citar aqui como Constellation e Fama, são casas que gerem fundos de investimento, que elas já adotam práticas de ESG e você pode investir nelas através de diversas plataformas como a XP, a Rico, enfim, várias plataformas têm fundos dessas gestoras. Além disso, você pode investir em fundos de índice. Lá nos Estados Unidos tem um índice que coloca as empresas que adotam essas práticas ESG e você tem um ETF, um fundo de índice, no qual você pode comprar ele e sim estar exposto às empresas que adotam esse tipo de prática. Então, basicamente era isso. É super importante você estar antenado a esse tipo de tendência, as tendências do futuro, as empresas que pensam no futuro, pensam na sociedade, pensam nos trabalhadores, elas têm a performar muito melhor, porque cada vez mais a gente como consumidor, como investidor, como cliente, a gente quer ter um mundo melhor nesses três pilares. Então, com o meio ambiente, com a sociedade, então tratando os funcionários melhores, tratando os clientes melhores e também com boas práticas de governança mais transparente, com menos corrupção e que o investidor, o acionista, ele seja o mais importante ali e não motivos próprios, né, que muitas vezes a gente viu na história de algumas empresas, executivos que faziam só para receber o bônus no final do ano. Então isso está cada vez mais ficando de lado e vindo sim um ambiente no qual é muito mais valorizado a sociedade unida para desenvolver como um todo. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo e não se esqueça, olhar para frente é pensar em ESG.